Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Dilma Rodrigues. Fala, Dilma. Olá, César. Olá, meninos, meninas, senhores mediadores. Estou aqui, com vocês hoje, na assistência. Qualquer coisa pode contar comigo. A Dilma, eu tenho a impressão que eles vão participar muito da aula hoje. Pode mandar. Porque a aula está com um tema bem atual, bem vibrante. E aí vai ter muita discussão hoje. Com beleza? Certeza. Eu vou trabalhar bastante hoje. Pronto, então vamos passar para o nosso momento de exposição. Vamos lá. Vamos lá, então. E a gente vai começar, eu vou trazer logo a apresentação, nossos slides padrão, e apresentar a equipe de Sociologia. Vamos lá? A equipe de Sociologia, ela tem a articulação do professor Márcio Dória, e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Beleza. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia, aqui no vídeo o professor César Mustafa e na assistência a professora Adilma Rodrigues. A aula de hoje é a aula de número 6, Cenário Atual, Avanços e Retrocessos. Então a gente vai ver um pouquinho desse cenário atual do mundo do trabalho, os seus avanços, seus retrocessos, né? A gente vai conversar sobre isso hoje, beleza? E aí a capa da aula já dá uma direção para a gente, já dá um norte para a gente entender que a gente vai falar muito sobre terceirização, né? Terceirização que é exatamente é um dos focos aí que a gente vai abordar hoje. Bom, eu vou começar, vou primeiro botar aqui os objetivos da aula, compreender que o mundo do trabalho é constituído de fenômenos mutáveis, suscetíveis à interferência dos diferentes atores políticos e sociais, associar as transformações do mundo do trabalho às modificações que ocorreram na dinâmica da produção capitalista. E a gente vai começar a aula do jeito que a gente gosta de começar, com música, né? E nesse caso uma música boa, né? É uma música antiga, mas uma música boa, Batatinha, que é um dos grandes sambistas, um dos grandes nomes do samba do Brasil, né, um baiano, e a gente vai ver aí. Frisou aí? Todo o trabalho, foi o meu primeiro samba, que eu vim gravar no ano passado pela Philips, né? Então o samba é mais ou menos isso. O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia, que coisa louca. O trabalho dá trabalho demais, e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter, somente pra comer. Mas o tal quem inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia, que coisa louca. O trabalho dá trabalho demais, e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter. Contradigo meu protesto com referência ao inventor. A ele cabe menos culpa do seu invento causar pavor. Dona necessidade, que é senhora absoluta da minha situação, de trabalhar e batalhar por uma nota curta. Pronto, galera, beleza. Grande Batatinha. Batatinha que é uma figura, já se foi, já está no andar de cima, né? Mas Batatinha que é uma figura da Bahia, uma figura própria da gente, uma figura que contribuiu com o samba brasileiro, e esse é um dos primeiros sambas dele. E ele fala do cara que criou o trabalho, devia ser um cara que estava com a cabeça oca, porque o trabalho dá trabalho demais, né? Então ele traz essa temática do trabalho. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar a letra da música, mas fica aqui o registro, né?
E aí vocês podem também já pesquisar sobre Batatinha, conhecer um pouco da história dos músicos brasileiros, dos músicos da Bahia. Beleza? Bom, vamos começar e a gente já começa, na verdade, trazendo um pouco da aula anterior, né? A aula anterior nós falamos sobre favelização, desemprego e violência, né? Então a gente conversou sobre esse tema. E a gente vai perceber que a violência, ela não tem a sua causa na pobreza, não é a pobreza que é a causa da violência, né? Mas é a questão da desigualdade social. Essa imagem já retrata bem para a gente a estratificação que é a nossa sociedade, onde a gente vê as pessoas no nível mais alto, né? Poucas pessoas com muito dinheiro, né? E muitas pessoas no nível mais baixo com pouco dinheiro, né? Então é essa diferença, essa desigualdade social que gera, na verdade, a violência. E ainda falando um pouco sobre a questão da violência, a gente vai entender essas causas da violência, né? Primeiro, a questão da existência de instituições frágeis, né? As nossas instituições, elas estão fragilizadas, como a família. Mas não entenda aqui a família como aquele discurso moral, aquele discurso a família, papai, mamãe, filhinho. Não é isso. A família é lugar de afeto, a família é lugar de acolhimento. É esse lugar que a gente chama de família. Mas mesmo esse lugar de afeto, de acolhimento, ela anda fragilizado, né? Diante de um mundo de consumismo, diante de um mundo onde as pessoas têm que correr para o trabalho, de isolamento, de individualismo, né? Então, a família anda fragilizada. E isso também é um fator que gera a violência. Outro fator importante que gera a violência são as profundas desigualdades sociais que a gente falou agora há pouco. Essas profundas desigualdades sociais são fatores importantes para gerar violência. Uma outra questão importante é a tradição da cultura violenta, né? A gente tem uma tradição de cultura violenta, a gente tem um discurso violento, né? Eu lembro muito, ainda existem pais que falam isso para o filho: olha, se brigar na escola e voltar apanhado, quando chegar em casa, toma uma surra, apanha de novo, né? O nosso diretor... O machismo tóxico, né? As relações tóxicas, e aí isso também é uma cultura violenta, né? Os discursos dos nossos queridos e não tão queridos políticos, às vezes também são discursos que estimulam essa questão da violência. A aceitação de condutas ilegais, o chamado jeitinho. Então, quando a galera vai lá e dá aquele jeitinho, quando a galera vai lá e burla a lei de alguma forma, na verdade, estimula e gera mais uma reação violenta. Botando aqui no slide de novo, baixo desempenho do sistema educacional. Para mim, esse daí é o mais grave, né? Porque a escola, na verdade, ela é esse lugar de correção. É um lugar onde vai corrigir a rota, né? A escola seria esse lugar. Então, se a escola não funciona direito, né? A família não funciona direito, a igreja não funciona direito, nas instituições, de uma forma geral, não funcionam direito, o último reduto para a correção seria a escola, né? E se a escola não funciona adequadamente, também a sociedade desanda. Aí, realmente, pedir a chave, jogar fora e vamos embora, né? Bom, voltando aqui para o nosso tema de hoje, a gente está falando um pouco, vai falar também sobre a questão do emprego, a questão da precarização das relações de emprego, como esse emprego... Pode voltar para mim, Denise, um pouquinho. Como essa relação de emprego ela vai mudando ao longo do tempo, como essa relação de emprego vai sendo estabelecido no momento atual. Então a gente vai discutir um pouco isso, a gente vai entender como é que funciona isso. E isso tem tudo a ver, na verdade, com esse novo momento que a gente vive, um novo momento de evolução, de tecnologia, né, de alteração, de robotização, né, de mecanização. Então tudo está relacionado a isso. Aí agora vamos para o slide para a gente ver aqui.
Os modos de produção, ele tem enfrentado mutação decorrente do processo socioeconômico, vivenciado época a época. O século XX foi palco de significativas transformações sofridas pelo mundo do trabalho rumo à sua organização fabril. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a forma como a gente organiza a produção, ela sempre mudou. A gente estudou isso lá no início do ano, os modos de produção, os diversos modos de produção, e a gente viu como época a época, esse modo de produção, ele marcou a produção local, a forma como a sociedade se organizava. No século XX, a partir do século XX, a gente vem vivendo uma intensidade na revolução tecnológica. Né? Só para vocês verem, aqui tem os aparelhos celulares, a evolução dos aparelhos celulares. Né? É uma evolução inversamente proporcional ao que a gente está acostumado a ver. Geralmente, quando a gente fala em evolução, a gente parte do mais baixo para o mais alto. Aqui não, a gente parte dos maiores aparelhos para os menores. Os maiores faziam pouca ligação, tinham poucas tarefas, poucas atribuições, tinham funções limitadas, e os menores, com certeza, já têm funções mais amplas e maior alcance. É verdade que essa imagem aqui, ela também já está desatualizada, né? Ela corresponde a um outro momento. Mas eu trouxe só porque eu achei bonitinho assim essa organização aqui. Né? E aí, como tem essa evolução da tecnologia e como a gente está numa sociedade tecnológica e como essa tecnologia ela vem sendo alterada, ela influencia diretamente na nossa vida produtiva, na forma como a gente organiza a produção, como a gente se estabelece enquanto produtor, beleza? Então, é por aí, é para a gente ir pensando, na verdade, que assim, a gente não é um ser descolado de uma realidade. A gente não é um ser que pode viver fora desse movimento da sociedade. A gente está colado nessa realidade e a gente sofre positivamente ou negativamente com todas as mudanças. Né? Então, se a tecnologia muda, a forma de produzir também muda. Né? Se a forma de consumir muda, a gente também se adequa a ela. Beleza? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, manda aí que eu vou responder aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos voltar para o slide para a gente continuar vendo. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. A gente não vai ter slide de cópia, né? Não tem slide de cópia, mas caso alguém sinta a necessidade de copiar, caso alguém sinta a necessidade de registrar, tenta fazer isso de uma forma rápida, de preferência com um print ou de preferência com uma foto no celular. Vamos também se ajustar tecnologicamente à própria aula, tá bom? Para a gente não ter que ficar voltando ou parando. E aí, quando a gente fala desses avanços científicos, tecnológicos e econômicos, a gente percebe que eles oferecem benefícios e conforto, né? É muito boa a tecnologia, todos os benefícios que a tecnologia oferece, todo o conforto que a tecnologia oferece. Eu agora estou dando aula aqui em uma sala com um ar-condicionado, né? Então eu estou dando uma aula à distância para vocês. Tudo isso é recurso tecnológico e é muito bom, é muito ok, muito tranquilo, né? É bacana, a gente consegue aprender, a gente consegue se comunicar. Porém, em contrapartida, né, traz a flagelação da sociedade trabalhadora, que se encontra cada vez mais alienada em meio aos modos de produção. Ou seja, alienada no sentido de estar à parte, de estar apartada, de estar afastada, de estar separada do domínio ali dos modos de produção. Tranquilo? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que dentro dessa sociedade, a gente vem perdendo algumas conquistas trabalhistas. Por quê? Porque a sociedade vai se adequando. Então, se a ideia agora é não ter tantos direitos, se a ideia agora é não usufruir desses direitos, né?
a gente acaba, na verdade, sendo empurrado nessa pirambeira abaixo aí, né? Então, por isso que a gente vai observar que, com o tempo, a gente vai até aquela imagem que a gente viu anteriormente, a carteira de trabalho sendo rasgada e os trabalhadores caindo, né? São vários problemas, várias questões. Bom, tem uma questão que muito me incomoda e que eu já trouxe para vocês aqui algumas vezes, né, que é a ideia da produção globalizada. O que é a produção globalizada? A produção globalizada é a produção que se dá em várias partes do mundo, né? Eu posso produzir em qualquer canto do mundo para vender em outra parte do mundo. Exatamente quem é que me possibilita isso? Me possibilita isso os avanços tecnológicos, né? Hoje eu posso produzir um tênis na Coreia e vender nos Estados Unidos porque o transporte é fácil, né? A comunicação é fácil. Mas aí a gente tem um efeito dramático disso. Vamos ver aqui no slide qual é esse efeito? O efeito de onde faz e onde vende é esse. A tecnologia e a economia quebrando distâncias e barreiras territoriais na busca de uma mão de obra barata. Então, por exemplo, eu já disse a vocês, a Nike é uma empresa americana, né? Mas é uma empresa americana que não tem nenhuma fábrica nos Estados Unidos. A Nike não possui fábrica nos Estados Unidos. E onde ela possui fábrica? Exatamente, na Coreia, no Taiwan, em outras partes do mundo. Partes onde, na verdade, as leis trabalhistas são frouxas, a fiscalização ambiental também é frouxa, e o estímulo e a necessidade que os governos possuem de que essas empresas investam alguma coisa lá é muito grande. Então, a necessidade desse investimento atrai essas empresas que exploram essa mão de obra. Então, vocês estão vendo aí na primeira imagem uma criança produzindo um tênis All-Star no fundo, numa oficina de fundo de quintal, né? Com péssimas condições, inclusive o pai está ali de dorso, né, nu, né? Então, a gente já vai percebendo que é uma oficina de fundo de quintal e é uma criança que está produzindo. Mas produz lá, mas vende aonde? Vende aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, em partes da Europa, nos grandes shoppings, nas grandes lojas. A diferença é que essa criança e o pai que estavam lá trabalhando recebem o menor pagamento possível por essa produção. E enquanto que na hora que a gente vai comprar, a gente paga o maior preço possível pelo produto. Então é essa diferença, essa desigualdade que para a gente é muito marcante, que para a gente é muito comprometedora da qualidade de vida desse trabalhador, né? Porque esse trabalhador que a gente não vê, que a gente não enxerga, né? Ele está lá em péssimas condições, trabalhando sem parar, ganhando por produção, então ele vai ganhar por pares de tênis produzido, por exemplo, né? E vai ganhar questões de centavos por pares de tênis produzidos e, no entanto, na hora que a gente vai comprar, por conta do marketing, por conta da marca, né? A gente paga uma fortuna por isso. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma necessidade aí? Vamos lá, então. Então, eu vou seguir aqui. A gente vai vendo aqui que é um mundo que gira em torno da obtenção do lucro. É o nosso mundo. Nosso mundo, ele gira em torno da obtenção do lucro e da mais-valia. A partir da exploração da força de trabalho de uma parcela maior da população que depende exatamente da venda dessa força de trabalho como meio de garantir a sua sobrevivência. Então, o que acontece? Esses trabalhadores, eles precisam do emprego. É interessante porque, assim, muitas vezes a gente abre mão de algumas liberdades exatamente para esse emprego, né? Denilson, me bota aqui no vídeo, por favor. E aí, o que acontece? Eu outro dia estava conversando com um sobrinho meu, um sobrinho emprestado. Ele estava me dizendo assim, pô, você está elegante como quem vai trabalhar, essa roupa cara, como que ele disse, ó,
lá no meu trabalho, todo mundo anda assim, né? Então, eu tenho que ir assim. Eu digo, então tá ganhando bem, né? Ele disse, não, eu ganho muito mal. Mas assim, se todo mundo no trabalho dele anda muito bem arrumado e ele tem que variar essas roupas, na verdade, ele acaba pagando para trabalhar, né? Ele acaba ganhando um salário onde ele vai pagar para trabalhar praticamente. E aí eu notei que esse movimento é um movimento, na verdade, que não é isolado, né? Outro dia eu conversando também com um amigo meu que é advogado, e ele tem um carrão bonito, viu, a Dilma? Parecendo o de a Dilma, assim, o carro de a Dilma, que é carro de gente bem colocada na sociedade, né? Aí eu disse, rapaz, que carro é esse? Carro bonito azul, eu tenho medo de ser roubado se eu botar um carro desse. Ele disse, rapaz, eu preciso usar um carro desse, porque as pessoas, por incrível que pareça, avaliam o meu trabalho, né? As pessoas, principalmente que não me conhecem, avaliam o meu trabalho pelo carro, né? Pelo que eu possuo, pelo que eu tenho. Então, quando as pessoas me veem num carro desse, dizem assim, esse advogado aí deve ser muito bom, porque se ele tem um carro desse, né, ele deve ganhar muito dinheiro, então ele deve ser um advogado de sucesso. É uma lógica louca, mas ele disse que é uma lógica que funciona com quase todos os advogados, né? Então, as pessoas avaliam o trabalho dele a partir do que ele mostra ter, do que ele aparenta ter. Quer falar, Dilma? Quando eu vejo alguém com um carro assim, desse tipo, eu digo, poxa, ele deve ter um bocado de prestação para pagar. Não, mas esse é um pensamento, Dilma, que eu e você temos, né? Eu na verdade, não me empolga hoje o que as pessoas aparentam ter, ou têm, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, tem um carro desse, mas a casa deve estar toda sem decoração, toda bagunçada, deve comer de quentinha. Não que tenha problema nenhum comer de quentinha, mas deve ser isso aí, né? Então, eu sempre faço esse tipo de avaliação, né? Então, perceba qual é a lógica disso. Quer dizer, se você tem que ter um padrão de consumo alto para trabalhar, significa que você vai, na verdade, pagar para trabalhar. E aqui no slide a gente pode ver exatamente isso. E aí nessa reunião aqui, ele falando, não entendi. De acordo com isso que está sendo exposto aqui na reunião, teremos que pagar para trabalhar. Aí o patrão diz, mas pode ser parcelado, né? E aí Campo Cima está ali me dizendo, verdade, muitas empresas exigem que seus funcionários andem muito bem vestidos, mas não pagam o suficiente para bancar esse perfil. Exatamente. A sociedade exige muito. Não é a sociedade, não. A sociedade somos nós, né, gente? A gente, na verdade, estabelece esse padrão de consumo, esse padrão de apresentação, tal. Denício, bota aqui para mim. E aí, vamos pensar no seguinte, hoje, viver é muito caro. Por quê? Porque a gente resolveu gourmetizar tudo. A gente resolveu, não é gourmetizar só a comida ou a cerveja, porque antes podia ser qualquer cerveja, de noite eu posso falar de cerveja, né? Antes podia ser qualquer cerveja, agora não, agora é só puro malte ou artesanal, né? A Dilma mesmo, né? Nem cerveja bebe. A Dilma mesmo nem cerveja bebe. Eu ia falar isso, a Dilma. Tá bom. Gente, o pessoal não espera a outra molhar o bico, né? Então é isso. O que acontece? As pessoas estabelecem um padrão de consumo tão alto que não dá para acompanhar. Então as pessoas têm que se tornar reféns e escravos do seu trabalho, né? Não é à toa essa gourmetização da vida, né? A gourmetização da vida faz parte de um projeto capitalista onde você, na verdade, gourmetiza tudo porque você cria um padrão tão alto de consumo que você não pode pensar em abrir mão daquele seu emprego que paga R$50 a mais ou R$100 a mais, sei lá, uma besteira, né? Então você não consegue abrir mão, percebe? Então essa é a lógica capitalista. Professor, você não gosta das coisas gourmet? Pô, eu adoro. Eu sou uma pessoa que estou dentro do mundo, eu não tô fora do mundo, né? Eu gosto de tudo isso, mas eu gosto de tudo isso
sabendo o que é, tendo consciência. Então, na hora que eu vejo que não dá para consumir isso, eu não tenho nenhum tipo de frustração. Mas algumas pessoas não têm esse tipo de consciência, não têm esse tipo de percepção, e aí sofrem quando não conseguem consumir aquilo que é o gourmet. Fala, Dilma. Lembrando do conceito de modo de produção, que é a forma como se produz e reproduz dentro da sociedade, nós vamos observar que essa maneira de organizar a vida das pessoas com a base no consumo obriga que elas estejam disponíveis para o mercado de trabalho, não é? E espera-se daí também uma contrapartida, que seria o quê? O oferecimento desse trabalho. Que é aí que está a situação. Quando você fala da tecnologia e das transformações na sociedade, faz exatamente a gente parar para pensar como é que está essa reprodução da vida dentro dessa sociedade. Exatamente. Beleza, é isso aí, é bem colocado. Galera, então é pra gente, de fato, ninguém vai sofrer com isso. É isso que eu quero deixar claro para vocês. A gente não vai sofrer com isso, mas a gente vai ter consciência. A gente vai estar sabendo o que é que está sendo consumido naquele momento. Beleza? É isso aí. Vamos lá? Vamos ver aqui no slide. Esse tipo de relação, né, se amplia a partir dos anos de 1990, com o processo de liberalização econômica em setores que antes eram regulados pelo Estado, como de tecnologia, implantando outras relações de trabalho, como terceirização e trabalho temporário. A terceirização, ela entra forte aqui no Brasil, né? Ela entra forte aqui no Brasil na década de 80. Né? Aqui em Salvador, eu tenho um exemplo que é muito clássico, assim, tinha uma rede de mercado aqui, que era, na verdade, a única rede de mercado, que ela tinha todos os funcionários, a segurança, era o pessoal empacotador, era o pessoal de limpeza. Então, ele tinha todos os funcionários. A partir da década de 80, no final dos anos 80, esse dono dessa rede de mercados, ele resolveu terceirizar. E aí, ele pega alguém próximo a ele e diz assim, monte uma empresa de limpeza. Porque nem existia, na verdade. Monte uma empresa de limpeza. Aí ele contratava a pessoa, aquela empresa de limpeza para fazer o serviço para ele. Ele virava para outra pessoa conhecida e dizia, monte uma empresa de segurança. Né? Na verdade, a empresa de segurança foi montada a partir de um segurança que era muito amigo dele, né? E que passa a ser dono de uma empresa de segurança que existe ainda em Salvador. Né? E esse cara, ele além de empresa de segurança, ele tem faculdade, ele tem uma série de outras coisas. Mas, tudo começou aí. E aí ele terceiriza essa função. Pô, mas qual é a vantagem de terceirizar se o cara acaba pagando um pouco mais caro pelo mesmo serviço para uma outra empresa? A grande vantagem é que você se livra do ônus trabalhista. Na hora que você quer demitir, você diz ao cara, não me interessa mais esse funcionário não. Aí esse funcionário é demitido e você fica sem ônus trabalhista nenhum ali. De boa. Também se ele entrar na justiça, ele vai entrar na justiça contra quem contratou ele, não contra quem contratou a empresa que contratou ele. Certo? Então esse é um outro ponto. Tem a questão também de que, assim, às vezes a empresa ela tem uma política de promoção, ela tem uma política de divisão de lucros, e aí esses empregados terceirizados, eles não precisam participar desse tipo de promoção, percebe? É melhor dizer, eles não são convidados a participar, né? Eles não precisam participar, eles não são convidados. Eles não são convidados a participar. Eles não precisam porque a empresa Pois não são convidados. Então, é nessa pegada aí que a gente vai. Bom, eu vou trazer, para a gente entender um pouquinho mais a terceirização e dar um pouquinho de risada, eu vou trazer uma paródia aqui do Charge.com. Vamos lá, vou botar o vídeo. Você sai mais barato, ganha bem menos que um contratado. E quando eu dispenso aos montes,
não assusta o mercado. Mas meu salário não esquento mais com essa besteira de aumento e plano de carreira. Vai reclamar pra quem assina a sua carteira. Isso é inconstitucional. Você não vai perder conquistas, terá os direitos trabalhistas, só que sem o padrão global da nossa multinacional. Terceirizado, só quero aos meus pés técnico terceirizado e diretor bem contratado, oh yeah. Sacanagem. É engraçado se não fosse trágico, né? Porque de fato é trágico. Então a gente percebe, você não faz mais parte do plano de carreira da empresa. Se é uma empresa multinacional e tem um padrão global, né, de promoção dos empregados e etc. Tal, ela não precisa fazer isso com os empregados terceirizados, né? Ela se livra das ações da justiça, né? Então tem uma série de pesos, inclusive o peso político, porque muitas vezes uma empresa dessa, como ela joga com o mercado, às vezes ela demite muita gente de vez. Porque se tem um pouco de crise, ela demite, ela não tem problema nenhum em demitir. Às vezes demite, inclusive, para pressionar governos, né, para ganhar benefício. Então, ela está precisando de um benefício, ela está precisando de um incentivo, aí ela diz, olha, vou demitir 5 mil, 10 mil. Aí o governo bota a mão na cabeça e diz, não, o que é que você precisa, o que é que você quer? E aí atende ali as reivindicações. É uma espécie de chantagem. Botar aqui no slide. Se por um lado a tecnologia e a automação eliminou empregos, por outro, gera novos postos em área antes pouco importante. Então perceba, a tecnologia ela vai de fato eliminar empregos, como por exemplo nos bancos. A gente vai ter uma redução expressiva de bancários, né? Um banco antes tinha que ter agências enormes, e aí você tinha 10, 12, 15 caixas. Hoje em dia, se você chega num banco e encontra 3 caixas, você vai dizer, ô, essa agência é enorme, hein? Né? Porque não tem mais. Né? Praticamente a tecnologia ela substitui os bancários. Nos escritórios também, essa força de trabalho da pessoa que trabalhava no escritório, em funções administrativas, também vai ser reduzida muito. Nas telecomunicações, a gente vai ter ali uma redução daquela chamada telefonista, já não existe mais essa função. Hoje em dia tem o pessoal de telemarketing, né? O pessoal de telemarketing, que aí, esse pessoal de telemarketing, ele agora está numa presença, mas como já tem leis que você pode optar pelo não acesso ao telemarketing, bem provavelmente essa galera vai perder emprego. O pessoal de Morro Barra está botando ali, triste realidade, até os concursos públicos estão escassos. Agora, apenas processo seletivo para não efetivar ninguém. Essa é uma outra questão que vem aí também. A terceirização, ela faz com que o governo não precise, na verdade, estabelecer concursos públicos, né? O terceirizado, ele tem um período, ele pode ficar um período ali no trabalho, né? Então, ele não faz parte dos planos de carreira, não ganha quinquênio, não ganha nada disso, licença-prêmio, nada disso ele está submetido. Planalto Íris botou ali, essa tecnologia desemprega demais, né? E Centro-Sé bota, professor, eu ouvi falar que o governo atual fez mudanças nas leis trabalhistas, como as pessoas não terão mais o direito à hora extra, domingo vai ser como dia normal. Pois é, na verdade, venderam inclusive para a gente, no governo anterior, no governo Temer, a reforma trabalhista. Eu não vou falar da reforma trabalhista hoje, exatamente porque, pelo que eu percebi, ela ainda não está consolidada enquanto consenso na maioria dos operadores de direito. Como eles ainda não entendem direito, sou eu que sou professor de sociologia, de história, que vou entender. Então, eu prefiro não falar. Mas aí a gente percebe que existe, de fato, um ataque aos direitos trabalhistas.
Inclusive o presidente fala isso constantemente. Ele diz, olha, os trabalhadores vão ter que optar entre ter direitos ou ter emprego, né? Então é quase que uma ameaça para a gente, mas a gente entende bem, né? A questão do domingo virar um dia normal também é uma outra questão importante, né? Também é uma questão relevante. É interessante, eu estava conversando com o professor Maurício, eu estava conversando exatamente isso. E que a gente, quanto consumidor, a gente poderia mudar isso, né? Mas a gente, como consumidor, a gente acha legal que o shopping funcione domingo de uma forma normal, natural, e a gente vai lá e consome tudo, né? O que não pode acontecer é tirar a estabilidade dos concursados, né? Está tramitando uma Câmara, uma lei que acabe com a segurança no trabalho público, né? Bom, é isso, a gente tem pouco poder de ação em relação a isso. Não sei exatamente até que ponto a gente consegue interferir isso. Pode ter certeza que a estabilidade vai acabar, já está tramitando na Câmara. Eu não sei, vamos ver aí, vamos apostar que não. Bom, tem outras, vou voltar no slide, tem outras profissões que estão sendo ampliadas, como engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, lojista, informatas e etc. e tal. Então essas profissões, elas estão sendo ampliadas. Só que tem um problema aí. Ao mesmo tempo que você reduz vagas que precisavam de pouca qualificação, você amplia vagas que precisam de muita qualificação. Daí você cria um abismo social, né, em relação a esse emprego, né? Ok, beleza, tranquilo. A liberalização econômica e incremento tecnológico resultaram no processo conhecido como desemprego estrutural, que é provocado pelas mudanças estruturais no mercado laboral, né? Ou seja, quando você tem uma profissão que foi tomada, foi alterada pela tecnologia, né? Foi engolida pela tecnologia nova, na verdade isso a gente vai chamar de desemprego estrutural. É aquele desemprego gerado pela mudança da tecnologia, né? Pela mudança estrutural, né? Você não vê mais o amolador de faca na rua, porque, na verdade, se você pensar que uma faca de cozinha normal, ela custa 10, 12 reais, o amolador de faca, né, vai cobrar quanto para amolar uma faca? Né? Melhor ter uma faca nova. E tem o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é a forma encontrada na atualidade que é resultado das fases pontuais de crise, de recessão, de ciclo econômico ruim. Então na verdade, esse desemprego conjuntural é gerado exatamente a partir do momento em que você tem uma crise econômica, né? Então, tá aí. Ainda existe, na verdade, o desemprego sazonal, que é um desemprego que é experimentado por naqueles momentos. Por exemplo, no inverno o cara vende picolé, né? Ele vai estar desempregado no inverno, porque ele não vai vender picolé no bar de chuva, né? Papai Noel, o cara, ele diz que ele se fantasia de Papai Noel, na Páscoa e no resto do ano ele não vai ter emprego. Então ele está desempregado sazonalmente. Esse eu não coloquei aqui, mas só para registrar que ele existe. Bom, com o desemprego conjuntural e o estrutural, vem crescendo o trabalho em tempo parcial, né? A gente vive uma situação de desemprego conjuntural, né? Ou seja, de mudança de tecnologia, e vive um desemprego estrutural, que é a crise. E aí gera uma nova cara no cenário do emprego, que é o trabalho em tempo parcial. Eu contrato você por tantas horas, eu contrato você por um momento específico. A lei agora permite isso, né? A lei permite contratar por um tempo parcial. E aí eu faço você uma pessoa subcontratada. Na verdade, você entra nas estatísticas como empregado, uma pessoa que está empregado, mas na verdade você tem poucas horas de contrato, né? O terceirizado, aí tem uma outra questão que é a terceirização, que também é uma espécie de degradação do emprego,
né? E a economia informal, que é o que hoje a gente está vendo. A gente está vendo um país de microempresários, né? Todo mundo virou empresário, todo mundo vende alguma coisa, né? Todo mundo está trabalhando, todo mundo está se virando, né? Aqui fora do iate, a gente vê o pessoal vendendo as quentinhas na hora do almoço. E se vacilar, tem quentinha de R$ 6,50, né? Tem de R$5, Edinho? Aí tem até de R$5, o diretor está falando aqui. Mas é boa? Olha, disse que é boa ainda. Então, o que acontece? Acontece que a galera está trocando dinheiro. Tá? E às vezes está até perdendo dinheiro, mas pela simples questão de não estar desempregado, de não estar sem uma atividade econômica, de não deixar o dinheiro parado, fazer o dinheiro rodar em casa. E aí surge, na verdade, a uberização do trabalho. A uberização do trabalho é um termo novo que vai surgir agora. Tudo agora é de aplicativo. Você não é empregado de ninguém, né? Mas você não tem nenhum tipo de garantia. E aí você contrata o Uber, você contrata o iFood, o Uber Eats, né? E aí por diante. E aí você tem essas imagens aí, que são imagens captadas na internet e que tratam a romantização do desemprego, né? Transformando os caras em heróis, em guerreiros e etc e tal. Eles são guerreiros sim, mas heróis não. Na verdade, a gente vai ver que eles estão mais para vítimas. Então aí, perceba aí, o cara numa bicicleta do Itaú, uma bicicleta alugada do Itaú, carregando uma sacolinha do Uber Eats, né? E vai entregar a comida de algum restaurante. Então, essa é a essência da alma empreendedora. Brasileiro faz entrega de comida pelo Uber Eats, utilizando a bicicleta de aluguel criada pelo Itaú. Isso é muito lindo, é muito bacana, né? Mas ele não tem garantia nenhuma. O senhor que está aqui vendendo bolo de pote, ele poderia estar em uma outra função, não que vender bolo de pote seja uma coisa ruim, né? Mas talvez fosse um complemento ou fosse uma empresa, né? O grande lance é que esse senhor ele poderia estar gerando produção em outro canto, gerando recursos em outro canto. Professor, a empresa digital paga imposto? Paga sim. Algumas empresas pagam imposto sim. Vamos ver aqui, porque eu tenho, para a gente entender essa uberização do trabalho, eu tenho um vídeo que eu quero que vocês assistam com toda atenção. Eu vou colocar aqui, por favor. Oi, temperadinho! No vídeo de hoje, a gente vai discutir... Senta que lá vem história. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema deste vídeo é Home Office. Ou, como eu adoro um subtítulo, miga, por favor, pare de romantizar subempregos bosta que vão destruir a sua vida. Há não muito tempo atrás eu rebloguei, porque eu sou da época que a gente fala reblogar, uma imagem em minha conta pessoal do Instagram, na qual havia um rapaz em cima de uma bicicletinha do Itaú, com uma mochilinha do Uber Eats, iFood, blá 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 blá. Na legenda dessa imagem, eu escrevi uma reflexão sobre para onde estamos caminhando enquanto classe trabalhadora. Essa imagem ela é bastante expressiva, bastante reveladora enquanto o curso da nossa evolução do trabalho. Coloco entre muitas aspas porque vocês já vão ver muito claramente que a gente está caminhando para um lugar desesperador. Esse rapaz que trabalha como entregador de uma rede de aplicativo com a qual ele não tem vínculo empregatício, aluga uma bicicleta que não é dele, mas é uma ferramenta de trabalho que ele precisa para trabalhar, e entrega uma comida de um restaurante no qual ele não trabalha para uma pessoa que não o contratou. E ainda vai ter gente chamando ele de "Ô guerreiro, hein?" Eu não quero dizer que ele não é. Eu quero dizer que essa pessoa que está em condições de subemprego e precisa se submeter a uma dinâmica na qual ele não tem direito trabalhista, carteira de trabalho ou vínculo empregatício com ninguém, é
uma vítima do nosso tempo e não um herói. E esse sujeito que usa uma bicicleta que não é sua, que trabalha para um restaurante onde ele não está contratado, para um aplicativo que não contratou e entrega comida para alguém que ele não conhece e efetivamente não é o patrão dele, está em uma espécie de limbo trabalhista. O que acontece se essa pessoa sofrer um acidente enquanto trabalha? Será que o Itaú se responsabiliza por ele? Será que o aplicativo se responsabiliza por ele? Será que a pessoa que pediu a comida se responsabiliza por ele ou o restaurante? A cultura da não responsabilidade sobre o trabalhador se torna uma espécie de cânon do nosso tempo. É canônico que a gente não se responsabilize pelo trabalhador e de que cada um empreenda com seu talento e seu tempo e se torne o navegador do próprio barquinho empreendedor. O discurso é lindo, mas o que a gente tem é a destituição das esferas privadas e profissionais e uma mescla, uma união nociva dessas duas entidades que nunca deveriam se unir. Agora, já na segunda década do século XXI, a gente está vendo que não existe mais emprego das 9 às 6 ou das 8 às 5. O que a gente tem é um regime de trabalho semi-intermitente. Todos nós, trabalhadores, agora a palavra que eu adoro, liberais, não somos nem liberais e nem libertos. Um olhar soturno sobre o futuro. Durante muito tempo, a esfera do trabalho ela se configurava em aspectos distintos. Aspecto temporal, a gente trabalhava só do horário X ao horário Y. E antes disso não, e depois disso não. Essa esfera, no nosso tempo, foi diluída. Hoje a gente recebe e-mail de trabalho toda hora, mensagem de trabalho toda hora, e a gente trabalha toda hora. A segunda esfera era uma esfera de localização geográfica. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um lugar para trabalhar. Mas com a invenção do smartphone, do computador, a gente leva o trabalho consigo para todo lugar e acha isso uma maravilha. A desestruturação dessa segunda esfera faz com que a gente possa trabalhar de qualquer lugar, aliado a trabalhar a qualquer hora. A terceira esfera a qual eu me aproximo e por que eu quero discutir o nome do vídeo Home Office é a esfera afetiva. Talvez não seja surpreendente para vocês que as empresas pós-modernas têm Casual Friday, que você trabalha com a roupa que quiser, o dia do cachorro na firma, que todo mundo traz o seu cachorrinho, ou a minha empresa legalzona que libera um PlayStation para os funcionários jogarem, o quartinho do descanso, ou a sala de lanchinho e a cantina dentro da... O que eu quero que vocês entendam é que, gradativamente, a gente está sendo treinado para se destituir da possibilidade de recusar trabalho intermitente. Gradativamente, a gente tem visto uma revolução que busca implementar uma lógica de trabalho estafante, extenuante e eterna. Daqui a algumas décadas, a gente vai olhar de volta para o nosso tempo e vai conseguir perceber claramente que a gente viveu o desmonte da identidade do trabalhador enquanto trabalhador e do indivíduo enquanto indivíduo. A gente está rumando para um tempo no qual cada ser humano será uma microempresa vendendo a sua juventude, o seu talento, a sua mão de obra, a sua ingenuidade para uma empresa maior. À medida que a carteira de trabalho é substituída pela pessoa jurídica, ou o famoso PJ, a gente começa a embarcar numa viagem sem volta para a desconstrução dos nossos direitos enquanto trabalhadores. Aliado a isso, a gente pode pensar numa reforma da Previdência que visa com que a gente trabalhe até morrer, ou então o dado do desemprego no Brasil, que agora, nesse momento, chega a 13 milhões de pessoas. Cada tempo tem a sua configuração. E é impossível esperar que em 2020 a gente trabalhe como a gente trabalhava em 1930. Mas, contudo, todavia, no entanto e porém, a gente não pode cair na falácia de romantizar a situação atual de subemprego das nossas vidas. É preciso estar atento e forte para quem sou eu enquanto trabalhador e quem sou eu enquanto indivíduo. Separar essas duas esferas é ainda uma tentativa de preservar a nossa sanidade e reservar tempo para comer com seus amigos, tempo para sair com a sua família, tempo para passar com as pessoas que você gosta, sem
que chegue e-mail de trabalho no seu celular ou sem que você reduza a sua jornada pessoal para 30 e 40 minutos do dia e o resto do dia todo de trabalho. Nessa configuração neoliberal e liberal de novos empregos, é importante que a gente não construa na nossa liberdade uma nova prisão. Bom, então eu acho que é isso. Até semana que vem. Um beijinho. Tchau. Rita Von Huth, né? É muito bacana porque assim é colocado tudo de uma forma muito lúcida, muito inteligente, muito atual, né? Sem a questão da partidarização. O pessoal de Boqueira Vaca Morta está dizendo ali, professor, empresa digital paga imposto, já falei. Galera, presta atenção, eu estou vendo a polêmica gerada aí para vocês. Bom, a primeira coisa é pensar e lembrar da aula que a gente falou sobre ideologias. A gente às vezes defende uma ideologia, a gente defende um grupo de ideias que não são exatamente nossos. É óbvio que é muito melhor a pessoa estar trabalhando num aplicativo do que não estar trabalhando em nada. Afinal de contas, ela precisa comer, né? Ela precisa comer. Ponto. Isso aí é ok. Agora, eu não vou sair daqui defendendo o aplicativo. Por quê? Esse tipo de trabalho, esse tipo de relação de trabalho é um tipo de relação onde não existe nenhum tipo de segurança, né, para o trabalhador. Perceba que para o trabalhador isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque o trabalhador do Uber, por exemplo, ele disse assim, mas eu com o Uber eu estou tirando mais do que o tempo que eu era motorista particular. Aí diz, repare, você está tirando mais, mas você não está contabilizando tudo, né? Porque se seu carro quebrar, né, você vai ter que bancar do seu próprio bolso. Se você se machucar num acidente de trabalho, ninguém se responsabiliza por você. Percebe? Então é essa questão que a gente está trazendo para cá. É a precarização da relação de emprego. É óbvio que para viver, para continuar vivo, para comer, para levar coisa para casa, eu topo qualquer trabalho. Eu vou vender bolo de pote, eu vou ser consultor, inclusive é o nosso próximo slide. Eu vou trabalhar de Uber. Na hora que você está sem emprego, é o que está valendo. Beleza? Pois é. Ele não vai ter amparo nenhum. Então é isso, inclusive, a Rita trouxe para a gente, né? A Rita fala exatamente disso. É um trabalhador que não tem nenhum tipo de respaldo, de cuidado, de atenção. A gente abriu mão disso, né? E é interessante porque mesmo tendo esse tipo de consciência de que assim, o Uber precariza as relações, não é só o Uber, é a uberização. A uberização é exatamente essa ideia de que eu trabalho, mas eu não sou empregado de ninguém. E não sou amparado por ninguém também, né? Então é isso aí. E aí entra nessa perspectiva de que eu também não sou amparado por ninguém. Eu também não tenho como reclamar. É engraçado porque assim, o pessoal do Uber... eles organizaram recentemente uma manifestação para pedir ao Uber que melhorasse ou diminuísse a taxa que o Uber cobra. Todos os líderes foram descredenciados do Uber sumariamente. E uma vez descredenciados, está lá no contrato, né? Uma vez descredenciados, eles não podem mais ser credenciados. Então, assim, até isso, eles perderam o poder de reivindicação, porque como o Uber não tem nenhum tipo de... O Uber ou qualquer outra empresa dessa, não tem nenhum tipo de relação contratual com você, de emprego, ela pode simplesmente descartar você e está tudo certo, né? Pois é. O pessoal botou que é melhor alugar a bicicleta, isso aí eu já comentei, do que ficar desempregado, claro que é. Né? Volta aqui para o slide para a gente ver mais uma questão aqui sobre isso, né? Que é esse cenário de desemprego, exatamente, a pessoa precisa comer, precisa levar coisa para casa, precisa botar o menino na escola, faz com que as pessoas vão trabalhar por conta própria.
né? Então, nesse cenário de desemprego, prepondera o setor de serviços e comercialização. Todo mundo vira um microempresário, todo mundo vira o senhor do seu tempo, do seu destino. Na verdade, ganhando muito menos do que ganharia se tivesse numa empresa com direitos lá garantidos. E aí vira o que a gente chama de consultor, porque agora a gourmetização também ela atinge o desemprego, né? As pessoas elas não ficam mais desempregadas, elas viram consultoras. Consultor é uma palavra bonita para dizer assim, esse daqui é um vendedor autônomo, é o cara que trabalha por conta própria, é o cara que se vira nos 30. E aí você tem aqui a Nayara, né, o cartão da Nayara, tem alguma Nayara aí na sala? Né? A Nayara, ela é consultora de vendas, mas olha como Nayara trabalha. Ela trabalha para várias empresas, vários grupos nacionais e internacionais. Ela trabalha para a Rinode, ela trabalha para o Natura, ela trabalha para o Eudora, para o Herbalife, o Boticário, Demils, Avon, Mary Kay, Jequiti e mais o que aparecer. Ou seja, Nayara, ela é a consultora de vendas todas essas empresas. Então, ela é, na verdade, uma desempregada em potencial, ela não trabalha para ninguém. Né? Ela vende lá os produtos dela, né? Os produtos, e ganha lá o percentual que tem. Né? Tem Nayara aí, né? Um beijo, Nayara, para você. Vamos ver. Então, perceba, gente, não é que eu esteja me colocando contra o Uber ou qualquer emprego, qualquer atividade, ela vai ser válida, né? É óbvio que sim. É óbvio que eu não vou aqui estabelecer um discurso, é melhor morrer de fome do que ser Uber. Não, claro que não. Não é melhor morrer de fome nunca. Não é melhor ser Uber, né? Fala, Dilma. Mas quando nós temos esse tipo de postura, nós não lembramos, e é importante a gente lembrar onde é que nós estamos. Nós estamos em um sistema onde é estabelecida a relação de emprego e salário para a sobrevivência. A gente não está num lugar qualquer. A gente está num sistema em que é determinado que a pessoa só é respeitada, ela só é gostada pelas pessoas, né? É respeitada mesmo, se elas tiverem emprego, uma posição e uma condição de vida e de consumo. É isso que a gente tem que levar em consideração. E que, por conta de todas essas transformações e da diminuição dos direitos trabalhistas e dos postos de trabalho, as pessoas estão se virando, certo? E se viram na criatividade. Quem ganha dinheiro mesmo é o cara lá da Uber que inventou o aplicativo, é que ele vai ganhar, e isso é um saque de usar a tecnologia em benefício próprio. Não é? Quem ganha o dinheiro é o dono da empresa que vende o cosmético, porque para ela se filiar, ela tem que gastar uma fortuna para poder comprar os produtos, que ela compra os produtos, ela banca os produtos. Então, é isso que está se colocando. Lá. É isso que está se colocando. Agora, vamos imaginar que a população inteira vai vender produtos, que a população inteira vai se virar. Quem vai vender para quem o quê? Pois é. É essa a grande questão, Adilma. Inclusive, esse tema que você está trazendo foi um tema da aula da gente. A gente viu que a sociedade ela recusa quem não é empregado e quem mesmo não precisa de emprego, né? Então, a primeira pergunta quando você encontra um desconhecido tal e conhece ali você trabalha com o quê? Né? Você trabalha aonde? É a primeira pergunta de socialização. Ou o pobre da favela, ele sabe que ele tem que, além da carteira de identidade, ele tem que andar com a carteira de trabalho no bolso. Porque se a polícia para ele, ele sabe que ele precisa entregar ali a carteira de trabalho, provar que eu sou trabalhador, entendeu? Não tem necessidade, basta ele não estar cometendo crime. Na verdade, a lógica seria essa, basta ele não estar cometendo crime, ele não tem por que a polícia deter ele. Né? Mas os meninos da favela sabem que precisa andar com a carteira de trabalho no bolso e dizer eu sou trabalhador, inclusive mostrar até o calo na mão para que o agente da polícia saiba que ele é trabalhador. Pois é. E aí vamos continuar aqui para a gente dar um fatality aqui na aula. A informalização do trabalho e seus efeitos.
É uma coisa que as pessoas não estão contabilizando, né? Agora, nessa época que se fala em reforma da Previdência, o grande rombo da Previdência Social e etc e tal, aí as pessoas não conseguem entender que a formalização do emprego, ela tem uma outra função. Que função é? Contribuir com o sistema previdenciário. Né? Se todo mundo vai virar Uber, se todo mundo vai virar consultor, quem é que vai contribuir com o sistema previdenciário? Né? Quem é que vai garantir aos que trabalharam a vida inteira o direito a se aposentar? Quem é que vai garantir a questão dos benefícios sociais, se tudo vem daí? Né? Então, perceba, não vai funcionar, não vai dar certo. São 13 milhões de desempregados formais no Brasil, né? 13 milhões. Só que esses 13 milhões, quando o IBGE fala são 13 milhões de desempregados, ele está falando as pessoas que estão desempregadas e que estão procurando emprego e que nos últimos meses, de alguma forma, entraram em sistemas como o SIM, para procurar emprego. As pessoas que já não estão procurando emprego, que são considerados desalentados, elas não entram na computação desses 13 milhões. Efetivamente, hoje no Brasil, nós temos em torno de 26 milhões de desempregados. Né? É um número assustador. O pessoal de Canápolis botando, se mudar de repartição para a capitalização, pode comprar estoque de caixão, porque brasileiro não sabe montar plano de previdência. A questão do plano de... Eu não sei, porque na verdade também não explicaram isso para a gente, também não colocaram isso às claras, né? E a gente não sabe como funciona. Não sabe contratar plano de previdência. Eu tenho um plano de previdência privado, não sei exatamente o que é que vai sobrar para mim lá no final, mas é complicado isso, viu, gente? E aí, por fim, a gente vai criando uma classe de subproletariado, né? Onde você tem, eles são aptos ao trabalho, mas eles vivem em situação de miséria, não são organizados, eles não têm recurso e não têm consciência de classe. Por quê? Porque ideologicamente a gente deixou que as pessoas conduzissem a gente para dizer o seguinte: sindicato não presta, sindicato não é legal, sindicato não é bacana. E aí a gente comprou esse discurso, né? Ah, professor, mas alguns sindicatos fizeram coisas erradas. Ok, fizeram coisa errada, a gente substitui. Mas hoje a gente abriu mão da estrutura sindical que tanto batalhou pela gente lá atrás, que tanto garantiu esses direitos que hoje a gente está perdendo. Então, por exemplo, a gente vê o enfraquecimento dos sindicatos a partir das reformas trabalhistas. A reforma trabalhista ano passado retirou a obrigatoriedade da contribuição anual de um dia de trabalho. Era uma besteira que você contribuía uma vez por ano, um dia de trabalho. E isso tirou essa obrigatoriedade. Então, tirou a fonte de renda dos sindicatos. O sindicato não tem fonte de renda mais. Dificuldade de empregos formais. Quem não tem emprego formal não tem sindicato e não pode lutar. O Uber não tem sindicato. Né? O avanço dessas ideologias liberais que criam na gente essa esperança de que você vai ganhar muito dinheiro sendo Uber, não sei o que, tal. E ainda tem a questão da má gestão dos sindicatos. A má gestão dos sindicatos. É óbvio que os sindicatos também fizeram besteira. É óbvio que muitos sindicalistas usaram a estrutura, a máquina, tal, para fazer política ou para o enriquecimento pessoal. Mas isso é uma exceção, ela não é a regra. Então, a gente abrir mão dessa estrutura do sindicato que protegia a gente vai entregar a proteção do trabalhador a quem? Ao patrão? É ele que vai proteger a gente? Pois é, não vai. Né? O patrão, ele quer mais. Tem gente que diz assim, mas se talvez eu não pagasse, se o patrão não pagasse tanto imposto sobre o trabalho, ele poderia aumentar o meu salário. É claro que não, gente. É uma ingenuidade pensar isso. Né? É para a gente realmente refletir sobre isso. Né? Tá tudo aí exposto. O que a gente tem que fazer é pensar sobre a condição do próprio trabalho. Eu vou voltar para o slide aqui, porque eu tenho que finalizar a aula.
né? E aí, esse tema está lá no livro Sociologia em Movimento, as páginas 218 e 219, 221 e 224. É lá que a gente vai encontrar. E as nossas referências, né, que a gente costuma usar, são as referências permanentes, né? A Dilma, dançar o reggae, vou chamar você para fazer o seu De Olho na Síntese. Vai lá. Ok, De Olho na Síntese. O professor César hoje trabalhou, né, o tema aula 6, trabalhou o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural, certo? Lembrando a vocês que o desemprego estrutural ele está relacionado ao avanço da tecnologia e à substituição de postos de trabalho. Então, alguns postos de trabalho eles tendem a desaparecer com o tempo, porque a evolução, a tecnologia, ela vai trazendo novas formas de produzir e essas novas formas de produzir vão eliminando determinados postos de trabalho. Ele deu o exemplo aqui do banco, né? Houve casos em que a pessoa ficava de férias no tempo que os bancários começaram a ficar desnecessários tanto nas agências, saía de férias, quando voltava não tinha mais o posto dele trabalhar, já tinha lá o caixa eletrônico, aí vai fazer o quê? A pessoa tem que se adaptar para tudo de novo, até quem está empregado, né, tem que se adaptar. Depois ele falou do trabalho conjuntural. E aí a gente vai pensar que a palavra, o desemprego conjuntural está relacionado à conjuntura. A gente costuma falar assim, ó, diante a conjuntura em que nós estamos vivendo, a situação é essa. Então, quando a gente fala em conjuntura, ou desemprego conjuntural, estamos nos referindo às condições do momento, às crises que podem estar ocorrendo e provocando o desemprego, certo? Isso e as novas formas de trabalho. Ele colocou que diante do fato de a tecnologia estar avançando cada vez mais e ser real a ausência do posto de trabalho, as pessoas estão sendo levadas a se submeter ao trabalho terceirizado, que também foi uma maneira engenhosa de eliminar os postos de trabalho, aqueles postos de trabalho formais, mais estruturado, onde a pessoa nascia, crescia, né, naquele trabalho. Nascia não, né, César? Estou exagerando. Ele era empregado no início da carreira e aposentava e tinha, dessa forma, tranquilidade de sustentar a família, saber que era empregado, de ter um respeito da família. Hoje em dia, o trabalho terceirizado e a maneira de desconstrução desse significado do trabalho tem feito com que a pessoa, para sobreviver dentro da sociedade, tenha mesmo que submeter ao trabalho temporário, ao trabalho terceirizado, que, de maneira romântica, nós terminando pensando, olha, a pessoa está se virando do jeito que pode, está se dando bem. E a gente sabe que não é por aí. César, com você. É o herói, né? O herói. É o herói. Na verdade, o herói é a vítima. Então, é para a gente pensar nisso. Né? O pessoal que está botando ali, eles vão produzir para quê? Para quem? Se o homem não tem dinheiro para comprar porque não trabalha. Então, tá vendo? Esse cenário parece meio surreal mesmo. É lindo para refletir. Esse cenário é surreal. E assim, aí, Dilma, entra essa questão. O surreal, ele traz a reflexão. Né? Então, quando a gente pensa no surreal, a gente pensa no cenário mais devastador possível. E aí vem a reflexão. Galera, por falar em reflexão, convido a vocês para que na semana que vem estejam aqui ligadinhos em mais uma aula de Sociologia para a gente fazer muito mais provocações e reflexões. Não é isso, Dilma? Isso aí, Sociologia linda.